Fala galerinha, tudo na paz? Eu sou o Mike Shadow, trazendo mais uma tier list aqui para o canal. E para hoje iremos ranquear aí as melhores cartas fusões, ou a grande maioria, do mundo de Yu-Gi-Oh! E claro, né, com o hype aí do Dex Tutorial do Albars, essas cartas aqui vão estar muito mais relevantes. Pelo menos o hype aqui, né, pelo menos de mim, né. Então deixa o like aí, meus amigos, compartilha com seus amigos, comente aqui embaixo com a melhor carta fusão que você acha na sua opinião. E lembrando que essa tier list é total embasamento da minha opinião. Ou seja, você pode ter uma opinião diferente, então deixa aqui embaixo o que você acha da tier list. Agora sim, bora para o vídeo. E lembrando para os requisitos aqui que eu separei. Primeiro, a carta tem que ter uma forma fácil de fazer fusão. Além disso, o monstro fusão que essa carta traz, o qual genérica essa carta faz é, no caso, o quão buscável essa carta também é. E é claro, a relevância que ela tem no jogo. E aqui para os tópicos que eu separei, temos a carta Tier 0, que é muito eficaz, muito utilizável, muito fácil de utilizar e o bicho que ela traz é absurdamente absurdo. Temos a carta Meta, que é utilizada em bastante decks, mas não todos. É ok, é aquela carta que não é ruim, mas também não é boa, é utilizada em certos decks. E dependendo do momento do jogo, ela se torna ótima e se torna ruim. É aquela carta Meh, que tem um efeito muito bom e uma condição bem pesada, e se não passa é complicado. E o Perdemo, que se essa carta não passa, praticamente você perde. Então é isso. Então vamos lá aqui ranqueando as nossas cartas e vamos começar pelo básico, por que não? Com a nossa Polinormal. Eu poderia colocar essa carta aqui em várias ocasiões porque ela é super, hiper, mega genérica. Tem trocentos suportes que busca ela, porém ela só faz fusão da mão ou do campo. Só isso. E ela não é uma vez por turno, beleza, ela é buscável, beleza. Mas né, é uma Polinormal. Eu vou colocar aqui no Meh. Vamos colocar ela aqui no Meh. E seguindo, temos uma outra carta que também faz fusões da mão do campo. Ou é só do campo? Eu não me lembro. Que é aqui o Gate. O Gate eu vou colocar aqui no ok. É uma carta ok, é buscável aí por várias cartas. Fusion Gate, sim, é uma carta Fusion. Ela é buscada também por Terraform e ela faz basicamente qualquer fusão, banindo materiais. Então é interessante, é uma carta de campo, vai fazer sempre fusão. Se não me engano, o efeito também não é uma vez por turno. Então é uma ótima carta. E ainda falando aqui sobre as polis normais que temos aqui a Ultra Polymerization. Eu coloco essa carta aqui. Não é ok. É uma carta muito boa. Você vai pagar 2.000 pontos de vida e fazer uma invocação fusão utilizando os dois monstros, se não me engano. Porém, apenas do campo. Mas ela tem outro efeito que você vai dar alvo no monstro fusão e invocar os materiais do cemitério. Então, basicamente, você não perde recurso usando ela. Se tem um monstro fusão e traz os materiais do cemitério, possibilitando mais fusões. E ainda nessa vibe de fazer fusão do campo, temos essa carta aqui. Ela não faz exatamente fusão só do campo, faz da mão também. Mas você obrigatoriamente usar 3 materiais. E esse monstro vai ganhar 2 efeitos extras, que é dano perfurante e não poder ser destruído por efeito de cartas. Essa carta no Despia é complicado de usar, porque você precisa usar obrigatoriamente 3 materiais. Então essa carta é só usada em decks que utiliza muitos materiais para fazer fusão. No Dark Lord, que eu estou montando lá no Master Duel, essa carta aqui é perfeita. Porque você vai fazer lá o primeiro Dark Lord, ele não vai ser destruído por efeitos, ele não vai ser alvos pelo efeito dele, e também ele vai dar dano perfurante e ele tem 4k de ataque. Então em certos decks essa carta é boa, em certos decks não. E ainda falando aqui, vamos colocar aqui Stand Fusion. Stand Fusion eu vou colocar aqui no meta, já que é uma carta aí que está bastante presente em muitos decks. Principalmente para você fazer aqui o Millennium Eyes, para poder burlar em hand traps, negando em hand traps. Ou também você pode usar ela como Stand-Out jogadas como no Thunder Dragon e no Prank Kids. É uma ótima carta e ela está aqui a 1, né, no momento. Eu esqueci de colocar a irmã dela. Triste. Esqueci de colocar a irmã dela aqui, eu ia colocar ela na Meh, mas eu esqueci de colocar ela. Bom, falando ainda, agora falando das cartas mais... deixa eu ver... continuando com as cartas mais genéricas, temos Super Poly. Super Poly será Tier 0, porque essa carta, primeiro, ela não pode ser respondida e ela faz
qualquer fusão genérica do jogo, principalmente o Tarving, que é feito com 2 monstros trevas, e futuramente vou fazer uma tier list dos monstros fusões genéricos. Super Poly é uma carta utilizada até nos dias de hoje, principalmente nos decks que utiliza os seus próprios monstros a seu favor, como Hero e Despia. Então Super Poly aqui, tier 0. E ainda nas cartas, deixa eu ver, genéricas, eu vou colocar aqui no Perdemos, a Futuro Fusion. Ela já foi uma carta aí tier 0. Você faz fusões diretamente do deck, milando aí os materiais. E bom, o efeito dela hoje é com errata, você ativa ela. Porém, o efeito de milar cartas será no seu próximo turno. E depois o efeito de fazer fusão será no outro turno. Ou seja, esperar 2 turnos seu para poder utilizar o efeito dela. E ela é uma spell contínua. Então, se você milar os materiais e o oponente tirar ela, você não vai ter o efeito aí de fazer fusão. Então eu colocaria ela aqui no Perdemos, porque se ela não resolve, e basicamente 100% das vezes não vai resolver, colocando aqui no Perdemos. E agora vamos falar aqui mais acima das cartas fusões, que é de arquétipo, porém um pouco genérica. E já vamos começar com ela, o Poder do Vínculo. Essa carta que já foi aí muito quebrada nos tempos passados, principalmente na era GX. Hoje em dia ela até quebrada, faz os monstros parrudo, mas nem tanto. Eu coloco ela no meh, ok, porque o único deck que consegue sufluir muito bem nessa carta é o Cyber Dragon e o Ancient Gear, já que ela só pode fundir monstro máquinas, e ela tem o plus de dobrar os pontos de ataque do monstro máquina, mas no final do turno você perde ponto igual o ataque original do monstro. É um efeito ok, um efeito muito quebrado, e com plus aí daquela carta lá, Limite ou Revolve, acho que alguma coisa assim, que dobra o ataque do monstro máquina. É um OTK na certa, mas no momento não tem uma forma eficaz de buscar ela, já que ela é o Poder do Vínculo, né? Não tem cartas, não tem nome Cyber no nome, mas vai vir uma carta futuramente, aqui por TCG muito futuramente, que já está lá no OCG, que busca ela. Pode ser que seja o Cyber Dragon e seja bem mais relevante, mas no momento não é. E ainda nessa vibe aí do Cyber Dragon, eu coloco aqui no essa carta aqui no meh. Não, coloca essa carta no meh. Ela também funciona apenas com máquinas, mas só faz máquinas trevas, ou seja, algumas cartas do Cyber Dragon você não vai conseguir fazer. E essa carta também é muito boa no Ancient Gear, mas são 2 decks que não são tão relevantes no meta, são mais for fans. E ainda nesse combo temos aqui a Reload Fusion, combando aqui com essa carta que bane os materiais para fazer fusão, e essa carta retorna os materiais para fazer fusão. Então basicamente você não vai perder recurso utilizando essas 2 cartas, e é um combo bem ok. E ainda nessas cartas de tipos, temos aqui essa carta. Para mim eu coloco essa carta também no ok, já que ela é uma carta focada em monstros magos. Você pode utilizar ela aí num deck que faz Dragon, deck de Mago Negro, Witchcraft, Magistos, até certo ponto um deck de Invoke, de Shadow também. Você consegue fazer boas fusões, principalmente o quinteto, banindo aí 5 materiais para fazer ele. Mas é uma carta de mago, né? E não é tão utilizada assim, porque não tem muitos bons monstros magos bons para você fazer. A próxima carta temos a AFTA. Eu coloco aqui no meh, sim, no meh. Mesmo ela invocando aí monstro ritual e monstro fusão, coloco ela aqui no meh, porque ela não leva o nome de Fusion no nome, só leva o nome do arquétipo. Então ela só é buscável pelo arquétipo, não é buscada por cartas fusões, né? Que tem fusões. Então para mim ela fica no meh. E é uma carta muito fechada no arquétipo, mas por ter 2 efeitos ok, ritual e fusão, que são 2 efeitos bons, eu coloco aqui no meh. E ainda nessa vibe de efeitos de ritual e fusão, temos aqui a carta Spell, esqueci o nome dela, mas é do Dark Magician. E assim, ao contrário da Maftea, essa carta aqui do Dark Magician é muito superior. Primeiro, ela é uma carta Quick, ao contrário da Maftea. E também essa carta pode fazer qualquer tipo de ritual e qualquer fusão, ao contrário da Maftea, que só faz Magic. Mas tem um porém. Essa Quick do Dark Magician, você é obrigatório a utilizar o Dark Magician ou Dark Magician Go como material de ritual ou fusão. Pelo menos isso. Mas não deixa de ser aí uma carta um pouco fechada no arquétipo. No deck de Mago Negro essa carta é muito boa, você faz aí ritual e fusão no turno do oponente. E como eu falei, ela faz qualquer ritual e fusão, utilizando aí, né, os materiais de Mago Negro e Maga Negra. E vou indo mais a fundo,
Vamos colocar essa carta aqui. Eu coloco ela no Me. Não, vou colocar ela na mão. Vou colocar aqui no OK. Porque a Thunder Dragon Fusion, ela é boa no Thunder Dragon, mas Thunder Dragon não tá muito no competitivo, é mais um rogue. Mas ela é utilizada no Prankids, que está aí nos top tier. E essa carta é bem utilizada no Prankids, fazendo aí as suas fusões e dando follow para você. Então coloca ela aqui no OK. Não tem muito o que falar, só utilizado no Prankids. E vamos entrar no que realmente importa. Vamos começar aqui com Shadow Fusion. Shadow Fusion. Red Eyes Fusion, Fusion Destiny e aqui a Fusion, a Brand Fusion. Coloquei logo essas quatro de uma vez porque essas 4 cartas têm efeitos incomuns. Shadow Fusion faz fusão no deck, seu oponente controla o monstro do extra, então eu coloquei ela aqui no meta porque tem que depender do oponente. E os monstros que ela fazem não são monstros de negações ou de interações. Você faz a Construct, faz a Winda, faz a Calone, que aí nega um bicho do oponente, mas nada de tão gritantes. Mas não deixa de ser uma carta ótima, já que vai trigar os Shadows, então coloca aqui no meta. A Red Eyes Fusion, uma carta que faz Dragon, porém ela tem uma limitação gigante, você não pode fazer normal ou special no turno que ativa ela, mas ela faz Dragon, então coloca aqui no meta. Eu não incluí aqui a Anaconda, viu? Eu estou incluindo apenas a carta em si. A Fusion Destiny, que faz aí o DPE, e ela pode ser ativada no final do turno. E o DP é uma carta absurda que vai destruir carta e ainda voltar ele. E ela tem os materiais que é o Décio Celeste, que vai dar mais plus para você, invocando o monstro da mão e você puxando 2 cartas. Então, uma carta bem forte. E por último, a Band-Aid Fusion. Band-Aid Fusion assim, ela não invoca um bicho de primeira que faz interação, mas ela faz muitas jogadas interessantes. Você podendo aí milar os materiais para fazer o Albion vai banir e fazer o Dragon. Você pode fazer também o Lubellion faz aí o Mirrorjet, que é interação de follow ao mesmo tempo. Então tem muitas jogadas que vocês podem fazer com a Band-Aid Fusion. E para finalizar aqui, eu vou colocar aqui a Band-Aid Red e a Invocation. Band-Aid Red eu não colocaria aqui no meta porque não é utilizada em todos os decks, apenas no Despia, porque ela vai buscar um Despia, um fora base do cemitério e fazer uma fusão. E geralmente você faz aqui o Chimera Guardian, o Quimerão, que é uma interação no turno do oponente. E se você não sabe como utilizar ela, eu fiz um vídeo aqui falando sobre o Chimera Guardian. Invocation aí que vai fazer qualquer fusão. Ela é uma fusão basicamente normal, porém ela tem um plus. Se você for fazer uma invocação de um monstro invoked, você pode banir aí o Aleister do seu cemitério e qualquer cemitério também, banindo até cartas do cemitério do oponente também. Então Invocation é bem utilizada aí desde o que? 2016, quando ela foi lançada. É mais ou menos isso. E bom, galerinha, essa aqui foi a tier list. Uma tier list assim, ok. Comente aqui embaixo se a sua tier list seria diferente. Se você tem uma questão aí um pouco diferente da minha, né? Cada um tem as suas opiniões. E é isso, espero que vocês tenham curtido. E para quem ficou até aqui, muito obrigado a todos. Eu sou o Mark Shadow, nos vemos na próxima. Deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos, se inscreve no canal. E até mais!